capítulo 5 do nosso estudo sobre o Amoris Laetitia, o amor na família. Capítulo 5 fala do amor que se torna fecundo. Nós já falamos do amor no matrimônio e agora o amor que se torna fecundo, uma das finalidades do matrimônio. A fecundidade e o caráter gerador do amor são a finalidade do matrimônio. Esse plano de Deus que é feito e concretizado dentro da sua família. Quando você constitui a sua família, você constitui também o amor de Deus que se faz presente através dos seus filhos. É os dons de Deus que vem fecundar a sua família e vem transformar. Então essa fecundidade é das finalidades do matrimônio que também nós vamos meditar e explicar nesse capítulo 5 do Amoris Laetitia. O Papa Francisco fala de vários elementos dessa fecundidade. Não é só a fecundidade dos filhos, uma fecundidade interior também, uma maneira espiritual, psicologicamente profunda de acolher uma nova vida. Porque quando nós falamos da finalidade do matrimônio como fecundidade, nós temos que falar de uma preparação, receber um dom de Deus. Isso exige uma oração, uma preparação do teu coração para que você possa ser genitores adequados ao plano de Deus para cada pessoa, mas também se preparando psicologicamente, porque não é só o elemento espiritual. Nossa vida é feita de espiritualidade e vivência e experiência humana. Então você tem que se preparar para acolher da melhor maneira essa vida. A vocação do catequista, no 3º capítulo do Diretório, fala dessa vocação do catequista. E aqui nós unimos com esse amor que se torna fecundo. A vocação do catequista é um amor que você se doa pelos outros, que você se doa para transmitir a mensagem de Deus e que é fecundada no coração daqueles jovens. Então, a vocação do catequista é fecundar o amor de Deus no coração dos jovens. Então, o que acontece? Nós estamos falando da família, mas nós sempre estamos explicando e aplicando o Amoris Laetitia na vida da catequese, nessa fecundidade que você também tem que transmitir com a sua palavra e com o seu exemplo. Outro elemento dessa fecundidade do capítulo 5 é a fecundidade alargada. O que é uma fecundidade alargada, que diz o Papa? Uma palavra um pouco nova. O Papa gosta de, entre aspas, inventar, porque ele ilustra bem o que ele quer falar. Fecundidade alargada é uma atitude de sempre estar aberto à vida, sempre estar aberto a melhorar na sua família. Então, eu trago fecundidade para dentro do meu lar através do meu testemunho como pai, como mãe. E isso você vai levar também para a catequese como catequista. Outro elemento dessa fecundidade é o acolhimento do contributo das famílias para a promoção de uma cultura do encontro. O que o Papa quer falar com isso? Que dentro das famílias existe muita riqueza, existe muita história de sofrimento, mas também muitas histórias lindas de pessoas que se abrem a Deus. Essa cultura do encontro é necessária para tornar fecunda também o mundo. Você, como família cristã, você tem essa vocação de transmitir o amor de Deus que você vive. Então é uma experiência própria, onde você, na tua cultura, você vai favorecer o encontro de Deus com as outras pessoas que às vezes não estão no caminho que você está. Outro elemento dessa fecundidade, a família é uma rede de relações alargadas. Aqui vem de novo esse tema, essa fecundidade alargada. A família é uma rede. São várias famílias, várias realidades. Então, existem várias relações de diversas maneiras. Nós temos que ficar com a parte positiva. Aquilo que seja relações alargadas de bem, nós temos que estender. E aqui também nós temos que estender essas experiências para dentro da catequese. Você que é uma mãe, um pai, você nos encontros da catequese, fale da tua experiência vivenciada na fé, na tua casa. Isso vai enriquecer tanto as famílias e vai se tornar uma fecundidade espiritual. E esse é o número 186 do Amoris Laetitia. O último elemento dessa fecundidade, desse amor que se torna fecundo, que fala o Papa, é a relação entre os irmãos como aprendizagem no crescimento das relações. Todos nós somos irmãos. Todos nós temos irmãos biológicos, mas nós somos irmãos em Cristo. Então essa relação com a outra pessoa, que eu tomo os elementos da família dela que me ajudam para a vivência da minha família, isso também nós temos que levar para dentro da nossa catequese.
Capítulo 6 do Amores Letícia. Algumas perspectivas pastorais na relação com as famílias. O que a igreja quer fazer para o bem das famílias? Existem vias pastorais que o Papa, os bispos, as conferências episcopais, eles traçam limites, mas também normativas, vias pastorais que enriquecem para a edificação das famílias sólidas, famílias cristãs, fecundas, de acordo com o plano de Deus, que é sempre isso. Deus forma as famílias para que elas constituem uma comunidade de amor, uma comunidade fecunda em torno da sua palavra. E aqui essas vias são as seguintes: as famílias são sujeito e não apenas objeto da evangelização. As famílias são o sujeito. É na família que eu tenho que exercitar o meu ensinamento de fé. A família é o sujeito principal, onde a igreja vai centralizar todas as suas forças de evangelização. No capítulo 4 do diretório sobre a catequese, nós vemos bem isso. A comunidade cristã é um lugar privilegiado da formação e da evangelização. Quem é a comunidade cristã? É a família. A família é onde nós vamos plantar o amor de Deus, é o lugar privilegiado onde o Papa pede. E também no capítulo 9 do diretório, nós temos essa realidade. Essa realidade é para quem eu tenho que anunciar o evangelho? É para a família. E dentro da família, depois nós levamos isso para dentro dos nossos catequizandos também. Segunda via, essas perspectivas pastorais, segunda via pastoral, melhorar, e aqui é muito importante, isso é para nós, para os pastores, para as pessoas que são encarregadas da comunidade, mas para você também, que é um catequista, que está ao serviço do povo de Deus nesse trabalho tão fundamental que é o ensinamento da fé. Melhorar a formação psíquico-afetiva dos seminaristas e das pessoas que estão envolvidas nesse trabalho pastoral, mas aqui fala mais em relação aos padres, aos bispos, melhorar a formação psíquica e afetiva do coração dos seminaristas, porque eles vão ter que incentivar as famílias no caminho de Deus. Nós temos que incentivar as famílias, nós temos que ser os protagonistas de fazer que a catequese seja um encontro com Deus. Então, isso que o Papa pede é um apelo para todos nós. Essa melhor formação dos pastores, envolver mais, e aqui entra o número 203 da Amores Letícia, envolver mais famílias na formação para o ministério. É importante que todos os candidatos ao sacerdócio, à vida religiosa, eles tenham essa experiência de famílias cristãs, porque aí eles vão ser pessoas que vão saber orientar e conduzir. Número 203 do Amores Letícia. No diretório, essa realidade está bem definida no capítulo 4 do diretório, que fala da formação catequética dos candidatos às ordens sagradas. Mas também aqui nós colocamos os catequistas, porque os catequistas têm que se formar. Por isso nós estamos nessas jornadas de estudo, formando o nosso coração para esse encontro também com Deus. No capítulo 8 do diretório, que fala da catequese na vida das pessoas, unindo com o Amores Letícia, com essas vias, aqui nós vemos outras vias de contato com pastoral para o bem das nossas famílias. O tema da orientação dos noivos no caminho da preparação para o matrimônio, isso é muito importante, é uma via fundamental, porque das famílias jovens vão sair as crianças, o futuro da igreja. Então, orientar os noivos no caminho de Deus, acompanhamento dos esposos que estão nos primeiros anos da sua vida matrimonial. E aí a gente coloca o tema da paternidade responsável. Eles são fundamentais nesse trabalho, é uma via pastoral. Outra via é as crises, é saber afinar os ouvidos, diz o Papa, afinar os ouvidos do coração, para que nas crises nós possamos nos superar juntos como família, mas também nessa vivência da catequese, nas dificuldades e desafios da nossa sociedade, nós também temos que afinar o nosso coração para melhor servir os nossos jovens e crianças. Esse é o número 232 do Amores Letícia. Continuando com as vias, existe uma necessidade de uma maturação afetiva
né, dos casais, das famílias, uma maturação que todos nós precisamos, um acompanhamento das pessoas separadas e divorciadas, que é um tema que nós vamos tratar mais na frente. Nós temos que acompanhar, nós temos que inserir elas no contexto da igreja para melhor servi-las. E também, outra via é nossa tarefa pastoral. Nós temos uma tarefa pastoral, todos nós, pastores, catequistas, famílias. É reforçar o amor e ajudar a curar as feridas que todos nós temos, para podermos impedir o avanço desse drama, que é o drama de famílias divorciadas, famílias que se afastam ou famílias que não estão no caminho de Deus, no sentido de não querer olhar e fixar o seu olhar em Deus. Esse é o número 246 da Amoris Laetitia. A última via, para nós encerrarmos esse tema do capítulo 6, é recusar qualquer discriminação injusta. Todas as pessoas são amadas por Deus. E aqui nós estamos para ajudar. A igreja acolhe a todos para transformar os corações. Capítulo 7 do Amoris Laetitia do Papa Francisco, sobre a realidade do amor nas nossas famílias. O capítulo 7 fala de reforçar a educação dos filhos. Outra finalidade, nós já falamos da fecundidade e aqui nós vemos a outra finalidade do matrimônio, a educação dos filhos na fé e nos valores. O capítulo 4 do diretório, para complementar essas palavras do Papa, do Amoris Laetitia, fala da formação dos catequistas, dos catequizandos, mas também na vida humana de cada um. Quando nós falamos da educação dos filhos, é sempre à luz dessa verdade. Nós precisamos uma formação nos valores, seja nossa, seja das pessoas, dos agentes pastorais, mas também da nossa vida particular. Todos nós devemos estudar a nossa fé, todos nós devemos reforçar os laços que nos unem com Deus através da igreja. E aqui, concretamente, sobre a educação dos filhos, o Papa Francisco, no Amoris Laetitia, dá algumas pinceladas do que deve ser essa educação dos filhos. Em primeiro lugar, os pais devem ser totalmente dedicados à educação dos filhos. Totalmente dedicados, porque eles são os primeiros responsáveis. A catequese faz um complemento. A catequese forma para a fé. Os pais formam para a fé, para a vivência cristã, para a vivência humana, para o seu profissionalismo. A família forma em todas as dimensões do nosso ser. Segundo elemento, formação ética, formação de um realismo paciente. O que é um realismo paciente? É eu ver a minha situação hoje e saber que hoje eu não posso isso, mas eu vou batalhar para conseguir, para ter um futuro melhor. A família tem que incentivar isso. A família tem que ser um estímulo dos seus filhos. Terceiro elemento, a educação sexual. Isso mesmo. Nós precisamos educar os nossos filhos nessa realidade, que é das finalidades do matrimônio, a fecundidade. Educar hoje para colher os frutos bons amanhã. Então, educação sexual, converse com os seus filhos sobre como o seu filho está vivenciando essa maturação afetiva do seu coração. Outro elemento é a transmissão da fé. Isso entra dentro da formação e educação dos filhos. Transmissão da fé dentro da sua casa, da sua família. A vida familiar é um contexto educativo, é um contexto gradual. Como nós falamos da pedagogia divina, pedagogia da fé, que o diretório também fala, aqui o Papa reforça que na família tem que existir um contexto educativo, gradual, é pouco a pouco, mas sem parar, sem cessar essa transmissão dos valores da vida, da tua experiência como mãe, como pai. Outro elemento da educação dos filhos é os passos que nós possamos ter e dar na nossa vida concreta para ser compreendidos e apreciados. Nós temos diversas personalidades, diversas culturas, nós temos que formar dentro do nosso coração, dar passos graduais para nós sermos compreendidos pelos nossos entes queridos, ser compreendidos como a nossa realidade somos amados do jeito que nós somos. Esse é o número 271 do Amoris Laetitia. Outro elemento para a educação dos filhos é que a obsessão, o cuidado excessivo, oprimir em certas maneiras, nunca é educativo. Nós temos que formar no amor, não na dor. Muitas pessoas, às vezes, são formadas na dor,
porque elas não souberam viver essa realidade concreta. É um caminho educativo, nós temos que educar passo a passo, não oprimir, mostrar o caminho da verdade. Outro elemento é gerar no filho, com amor, diz o Papa, processos de amadurecimento da liberdade, né? Aí a gente nunca vai oprimir ou fazer opressão. Na liberdade, na preparação do seu próprio amadurecimento e no crescimento integral da nossa vivência. Também no cultivo da autêntica autonomia. A pessoa tem que se sentir livre. Isso também é um passo muito importante da catequese. Quando nós educamos no amor a Deus, nós vamos ter a certeza que esse jovem vai estar formado para o amadurecimento da fé, mas também para a sua vivência de fé. O último elemento dessa educação dos filhos, nós já falamos aqui. A educação sexual deve ser realizada num contexto de educação para o amor, diz o Papa. Quando nós educamos os filhos, as pessoas para o amor, nessa relação da reprodução, da fertilidade, da fecundidade, nós estamos educando para uma doação mútua lá na frente, que é o amor que as nossas famílias vivem dentro da sua casa, é uma relação de amor. Educar na sexualidade é educar para o amor, para umas famílias coerentes e santas no futuro. É o número 280 do Amoris Laetitia. E aqui, colocando a catequese, quando nós educamos para o amor, a família educa para o amor humano, a igreja educa para o amor a Deus. Quando nós falamos de famílias nos valores, aí nós falamos de famílias cristãs. Capítulo 8 capítulo 8 do Amoris Laetitia, unindo também com o diretório na vivência das perspectivas pastorais que também a catequese deve acolher no seu interior das pessoas, das diversas pessoas. O capítulo 8 fala em acompanhar, discernir e integrar a fragilidade das pessoas. Esses verbos são muito importantes. Acompanhar, discernir e integrar. O Papa lembra aqui que nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, o convite à misericórdia. O Papa fala no Amoris Laetitia. O que é esse convite à misericórdia? É um discernimento pastoral diante das inúmeras situações que nós estamos vivendo em família e em sociedade, que não correspondem plenamente ao que o Senhor quer de nós. Às vezes a gente pensa que Deus está longe porque nós estamos sofrendo. Deus nunca está longe de nós. Deus nos acompanha sempre. Nós nos afastamos do caminho de Deus. Aqui o Papa lembra muito dessa misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é sempre o olhar de Jesus. Quando nós falamos de acompanhar, discernir, integrar, nós falamos desse Jesus que vem em auxílio da nossa fraqueza. Aqui é muito importante ressaltar que todas as pessoas que vivem em situações diferentes, às vezes oprimidas, marginalizadas, às vezes pessoas que não deu certo o seu matrimônio, elas não podem estar privadas dos dons do Senhor. Elas têm que estar sendo acolhidas, acompanhadas pelos pastores, pelos agentes de pastoral, discernimento para ver cada circunstância. O que é o discernimento? O discernimento, Santo Tomás de Aquino lembra muito bem o que é o discernimento para cada um de nós. Quando nós vamos atravessar uma rua, eu não posso chegar e atravessar. Eu tenho que olhar para um lado, olhar para o outro, saber se não está vindo um carro que vai me atropelar. É o cuidado, é o olhar as diversas opções e escutar o coração para esse ouvido, aguçar o nosso coração, escutar a melhor opção, ver qual é a melhor opção. Isso é o discernimento. E quando eu acompanho, eu vejo a melhor opção para aquela pessoa concreta, para aquela família, aí eu entrego ela na igreja, faço essa integração. Então esse é o convite da misericórdia que o Papa nos lembra. Existe também uma necessária gradualidade na pastoral. Nós não podemos atropelar tudo. Nós temos que olhar a importância desse discernimento. Qual é a melhor opção que eu tenho que seguir? Seja num caso concreto, seja para a catequese, seja nas nossas paróquias, gradual pastoral. Isso é um caminho que nós temos que aprender como igreja
que trabalha e serve o povo de Deus. Outro elemento desse acompanhar e discernir, integrar, é o trabalho da igreja, que é semelhante a um hospital de campanha. E agora a gente está vendo com essa pandemia, os hospitais de campanha o que é a igreja? A igreja é o auxílio. A igreja sai ao encontro das pessoas, semelhante a esses hospitais. Para quê? Porque o hospital é para curar. Então a igreja tem que ir, a igreja em saída, que sai ao encontro das famílias para melhor servi-las no caminho da fé. Número 291 do Amores Letícia. No que se refere a esse discernimento, nós também precisamos ter o discernimento das nossas atitudes, das nossas maneiras de servir o povo de Deus através das nossas pastorais. Isso nós vamos ver no próximo vídeo sobre o capítulo 8 do Amores Letícia. Retomando o capítulo 8 de Amores Letícia, esse acompanhar, discernir e integrar a nossa fragilidade, a fragilidade das nossas famílias, no número 297 o Papa Francisco fala de uma necessidade dessa misericórdia, convite à misericórdia que ele sempre nos fala. E aqui, concretamente para as famílias, trata-se de integrar a todos, né? Ajudar a todos a fazer um caminho de fé. A igreja é um caminho de fé para todos os seus filhos. Encontrar aquelas realidades profundas, aquela maneira concreta que a família cristã pode participar na comunidade eclesial, ver as perspectivas, ver as vias melhores de pastoral, que a pessoa se sinta o objeto de uma misericórdia, diz o Papa. Que às vezes a misericórdia é imerecida, é incondicional e é gratuita. E ele lembra muito isso. E ele sempre fala desse acompanhar como uma pessoa, às vezes, é imerecida essa misericórdia. É imerecida, mas Deus nos faz merecedores. Essa é a lógica da misericórdia que o Papa fala, que pede de cada um de nós, mas também pede da catequese. Nas diversas situações, o diretório sempre nos lembra essas realidades concretas que as nossas famílias vivem, como nós vamos ir ao encontro dessas pessoas para acolher. É o caminho adequado do discernimento, que é pessoal e pastoral. Pessoal por quê? Porque é para aquela pessoa concreta. Pastoral porque exige da igreja o acompanhamento, o discernimento e a integração dessas pessoas. Aqui no capítulo 8 do Amores Letícia, Santo Padre Francisco fala de um novo encorajamento responsável do discernimento. É um encorajar, o que significa? É sair de mim mesmo, tomar novo vigor. A igreja, nos seus âmbitos, nessa igreja em saída, está tomando novo vigor, se encorajando para ir ao encontro das pessoas que mais necessitam desse anúncio. A igreja também faz isso através da catequese, porque nós temos várias realidades dentro da nossa vivência catequética. Santo Tomás de Aquino lembra, e o Papa assume isso no número 304 do Amores Letícia, ele fala da lógica da misericórdia pastoral. O que significa isso? Que é verdade que nós temos muitas normas, que nós temos várias disciplinas dentro dos contextos pastorais da nossa igreja, formulações, às vezes documentos que falam de diversas realidades, isso tudo é necessário. Santo Tomás de Aquino lembra ao mesmo tempo que existem as normas, deve existir esse discernimento prático para cada situação particular, que pode ser elevado a uma categoria de discernimento de integração. Nós vemos a realidade concreta e nós buscamos, não ficamos só naquela dificuldade, naquele rechaço da dificuldade. Nós assumimos para si, nós discernimos qual é a melhor opção, como eu vou integrar essa situação no bem comum das pessoas. Essa é a lógica da misericórdia pastoral que o Papa Francisco nos lembra. Seguindo com o capítulo 8º, o Papa lembra desse discernir como integração. O discernir sempre é uma integração, porque eu vejo a melhor opção e eu coloco os meios. Outro elemento, não implica jamais esse olhar as normas e às vezes ter que saltar uma norma, não implica nunca esconder a luz da mensagem do Senhor.
porque a mensagem do Senhor sempre vai ser um bem para aquela pessoa. Às vezes nós temos que discernir para dar luz. O ideal de Jesus sempre vai ser um ideal muito pleno, muito gigante, por assim dizer. Nós temos que levar isso dentro do nosso coração, escolher a melhor ação para levar essa luz ao coração da pessoa. E na catequese nós também precisamos essa luz. Mais importante do que uma pastoral para os fracassos que nós temos na igreja, às vezes os fracassos não somente na igreja, mas sobretudo agora que o Papa lembra na catequese, através desse documento diretório, que ele também aprovou, porque é um diretório que vai para toda a igreja. O Papa também tem esse olhar para a catequese, para as dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas aqui, concretamente, no número 307 do Amoris Laetitia, o Papa fala da importância pastoral nos fracassos das nossas famílias. O esforço pastoral para consolidar o matrimônio, para evitar no futuro futuras rupturas. Nós fazemos uma pastoral da prevenção, uma pastoral do amor, isso sim, de um ideal que Jesus nos propõe, mas é sempre visando o bem dessas famílias e o bem da igreja. Outro elemento, 312 do diretório, nesse sentido, falando também do diretório sobre a catequese, aplicando essa realidade, no 312, o Papa, no Amoris Laetitia, fala de um aproximar-se com confiança dos pastores, né? Você que é catequista, você que está enganjado nessa pastoral tão bonita da catequese, você que tem a sua família, que tem a sua vivência de fé, você tem que se aproximar com confiança dos pastores, falar as suas necessidades, as suas prerrogativas, as suas alegrias também, para que nós possamos iluminar mais as pessoas, né? Os pastores são aqueles que devem iluminar. Quando nós recebemos essa luz, aí é melhor ter esse discernimento. Fica muito melhor o discernimento com a colaboração da família, junto com a vivência da fé dentro da igreja, e que os pastores saibam perfeitamente o que significa integrar uma vida familiar dentro da igreja. Aí nós descobrimos um caminho de amadurecimento pessoal, seja dos pastores, mas também das famílias. Os pastores têm que escutar com serenidade essas dificuldades da família, com o desejo sincero de entrar no coração do drama das pessoas, diz o Papa. Nós estamos ao serviço das pessoas, da família, para que elas também possam ter essa realidade de fé vivenciada com a luz do Evangelho. O último capítulo da nossa explicação sobre o Amoris Laetitia é o capítulo 9, a espiritualidade conjugal e a família. Nós já vimos vários temas aqui, nós vimos milhares de elementos que o Papa nos propõe para essa vivência da certeza da fé dentro das nossas famílias, e agora nós vamos ver como exercitar essa espiritualidade conjugal, que também nós vamos levar para dentro da igreja, porque a igreja são cada um de vocês. A igreja é a família de Deus que caminha ao encontro do Senhor. No capítulo 9 do documento do Papa Francisco, a exortação apostólica Amoris Laetitia, nós temos o capítulo 9 tão importante, que conclui toda a explicação sobre as nossas famílias, o amor na nossa família, a espiritualidade conjugal dentro da família. Quando o Papa fala isso, ele ilustra bem no número 315, que a nossa família é feita de milhares de gestos reais, concretos, né? Dentro da nossa família nós temos muitos elementos, milhares de gestos concretos de vivenciar o amor. E o Papa, nesse último capítulo, ele toma todos esses elementos e eleva ao dom da fé que nós recebemos, que nós levamos dentro da nossa casa. Fazendo uma comparação com esse capítulo 9, aonde está esse capítulo dentro do diretório? Está no capítulo 8, que fala a metodologia da catequese. A catequese também está cheia de sinais, de gestos concretos que nós levamos para dentro das nossas casas. E aqui é importante meditar que o diretório lembra que nós
vivemos de conteúdos, que nós temos um método, que nós vivenciamos uma experiência de fé e essa experiência de fé é levada para dentro da sua família também. Nós vivemos de memórias sãs, memórias boas do passado, memórias da nossa vivência de fé, memórias da nossa família. Nós temos uma linguagem para expressar a fé, mas dentro da nossa casa nós também temos uma linguagem que é a linguagem do amor, que deve ser assim. E dentro da catequese, seja a catequese, seja dentro da família, desses milhares de gestos reais e concretos, nós temos o espaço para a nossa liberdade, porque nós somos ensinados a viver a nossa fé de uma maneira com liberdade. E também isso nós temos que vivenciar dentro da nossa família. Outro elemento dessa espiritualidade, a gente não deve sentir que a família se afasta do crescimento na vivência do Espírito Santo. Por mais que nós estamos num tempo difícil da nossa vivência de fé, uma vivência de fé num mundo que se afasta de Deus, nós não temos que pensar que a família em si vai se afastar. A família tem que se unir na unidade do Espírito, que diz o Papa Francisco, para sentir que a família se fortalece, se alicerça nas coisas de Deus. Aí o mundo não vai ter essa força sobre nós. Outro elemento da espiritualidade é a própria espiritualidade que nós temos que viver dentro das nossas casas. Uma espiritualidade de solicitude, diz o Papa, de consolação e de estímulo entre os pais, entre os filhos em momentos de dificuldades, o estímulo nos momentos bons para que nós continuemos no caminho da verdade e que nos propõe Jesus, é o plano para a nossa família. E toda a vida da família é um pastoreio, diz o Papa. O que é um pastoreio? É o Senhor Jesus que Ele mesmo vem nos apacentar, vem cuidar de nós, vem cuidar da ovelha perdida, mas vem cuidar das outras 99 que estão no caminho certo. Quando nós falamos de espiritualidade conjugal, nós temos que ter a consciência que você, pai, mãe, mas você também na catequese, você é um pastor. O catequista é um pastor das almas mais pequenas, aquelas que estão sendo iniciadas no caminho do Senhor. Então, quando o Papa fala que dentro da nossa família nós temos que vivenciar uma espiritualidade do pastoreio misericordioso, é para você, pai, mãe, que tem que cuidar para que a sua família viva essa espiritualidade no serviço de Deus também. Cada um tem que cuidar cuidadosamente do outro. Cada um tem que desenhar no coração de cada membro da sua família, escrever na vida do outro essa espiritualidade que você mesmo vive na sua vivência de fé. E esse é o número 322 do Amoris Laetitia que nos lembra o Papa. Outro elemento da espiritualidade, nenhuma família é uma realidade perfeita. Nós sabemos pelas nossas próprias famílias. Mas é uma família que se confecciona, como tem as confecções. Essa imagem do Papa é muito importante. Já percebeu, meu irmão e minha irmã, que todos os elementos que o Papa coloca no Amoris Laetitia são elementos do nosso cotidiano, da nossa família. Você que tem que confeccionar alguma coisa, você que tem que levar a sua família para a igreja, são sempre elementos muito simples que o Papa lembra, porque ele quer que você viva a sua vivência de fé dentro da sua casa com simplicidade, nos elementos cotidianos da nossa vida. Então, a nossa vivência de fé é sempre uma vivência que é imperfeita dentro da nossa família. Nós temos que levar a fé para que a nossa família seja confeccionada, diz o Papa, para melhor servir, para melhor amadurecer no caminho humano, divino, mas também psicológico, no caminho das nossas relações. A fé nunca é separada da nossa vivência cotidiana dentro da nossa casa. Esse é o maior ensinamento do capítulo 9. Dentro da nossa família nós exercitamos a nossa fé. Levando a fé para dentro da sua casa, da sua família, aí você vive essa capacidade de amar, que o documento explica, essa alegria do amor. O último elemento é uma comparação entre a catequese e a família dentro do Amoris Laetitia, desse documento tão importante. A igreja
é a família de famílias. A igreja é uma família que acolhe a todas para enriquecê-las com os ensinamentos de Deus. A igreja é a família de famílias. O que é a família? A família é a igreja doméstica, onde você vai também se enriquecer com os dons de Deus. Dentro do âmbito da catequese familiar, encerrando esse tema sobre a família e a catequese, nós temos esse âmbitos da catequese dentro da família. E aqui o diretório também lembra de uma maneira magistral que a catequese tem 3 âmbitos. É a catequese na família, que significa uma família como o lugar, o núcleo do anúncio da fé. Por isso que a catequese tem que entrar dentro da família. A família é onde esse núcleo da fé vai ser anunciado. Depois ele vai ir para a catequese e vai aprender os conteúdos da fé, mas o primeiro anúncio é dentro da família. Então, dentro dessa catequese na família, o anúncio da fé, o protagonismo dos pais no ensinamento da fé. A fé como igreja doméstica, a fé que é vivenciada na sua casa, que você leva para todos os âmbitos da sua vida. O segundo elemento, o segundo âmbito é a catequese com a família. Primeiro na família, segundo com a família, que quer dizer o primeiro anúncio, o querigma, o primeiro anúncio da mensagem de Deus vai ser aonde? Com a família. Se a sua família é alicerçada nos valores, esse anúncio vai ser mais constante, concreto e real, diz o Papa também no Amoris Laetitia. É uma vivência concreta da fé com a tua família. Como nós vivemos em comunidade, na nossa vivência de fé, nós não somos isolados. Dentro da sua família também. São os pais protagonistas desse anúncio e os filhos que assumem o compromisso de também, quando constituírem a sua família, serem esse amor concreto. E o último âmbito é a catequese da família, que é uma família que anuncia o Evangelho. A família que anuncia o Evangelho mesmo sem, digamos, tantas palavras, porque o teu exemplo já fala por si mesmo. A família anuncia o Evangelho através de uma vivência de amor. Por isso que é a alegria do amor, a alegria de servir um no outro. A família constituída no amor. Aí você já está anunciando o Evangelho, porque Jesus é o Deus amor, o Deus que nos transforma. E aqui dentro dessa catequese da família, nós vemos o contributo de todas as famílias na comunidade, porque onde que você vai anunciar o Evangelho? Dentro da sua comunidade. Aonde que você vai anunciar o Evangelho? Também na sociedade. Você vai ser um testemunho de evangelização a partir do amor na sua família.